Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, me chamo Yasmin, moro no Mato Grosso. O que irei relatar aqui aconteceu com a minha avó, há muitos anos atrás, lá por volta de 1956. Ela tinha apenas 10 anos de idade, quando viu a coisa que iria lhe traumatizar por toda a sua vida. Nessa época, ela morava num sítio, não muito grande, e lá o banheiro era para fora da casa, um pouco longe, ficava perto da cerca. E no sítio, todas as noites eram frias. Então, ela ia e voltava rápido do banheiro. A minha avó, desde pequena, dizia ser bem corajosa e não tinha medo de nada. Ela nunca acreditou em demônios, bruxas ou lobisomens. Falava que era apenas lendas. Mas esse pensamento iria mudar em uma noite. Um dia, ela falou para sua mãe que iria na cachoeira com José, o filho da vizinha, e voltava quando o sol estivesse se pondo. A sua mãe logo lhe disse para ela voltar antes que o sol se ponha, pois essa mata é muito perigosa. E as pessoas andavam falando que tinha um cachorro enorme solto nessas matas. E a mãe dela também disse que se ela desse de cara com esse bicho, que era para ela dar uma facada no meio das fuças dele. Pois estão dizendo que esse cachorro anda comendo as galinhas, porcos e uns bezerros, lá dos vizinhos. Então, a minha avó pegou um facão que ficava atrás do fogão a lenha e partiu para a cachoeira. Ela e o José ficaram ali até o sol se esconder. Ela havia esquecido que a sua mãe tinha lhe dito sobre o cachorro. Então voltaram, só que pela estrada de terra. Quando os dois estavam vindo, a minha avó sentiu um forte cheiro de carniça. Um cheiro podre, que dava até dor de cabeça. Na lateral da estrada tinha uma plantação de milho, e já estava em época de colheita. Logo então, a minha avó começou a ouvir um barulho de mato se quebrando, só que estava distante. Ela e o José aceleraram o passo, mas sem medo, pois imaginava que era apenas uma raposa. E quando a minha avó olhou mais à frente da estrada, ela viu alguma coisa andando na beirada da estradinha. De longe, parecia um cachorro, com olhos bem amarelos. E o vento trazia aquele cheiro horrível de podre daquele animal. No momento, ela achou que era um cachorro normal, que havia rolado em alguma carniça. Mas do nada, aquele cachorro entrou no mato com um pulo extremamente alto. Quando ela viu aquilo, ela achou estranho. E o José, que já estava com ela, se assustou e saiu correndo. E a minha avó teve que correr atrás do José. Ela teve a impressão que estava sendo seguida e vigiada. E ao chegar em casa, ela levou a maior surra da sua mãe, pois já estava tarde para uma criança de 10 anos perambular pelas ruas sozinha, com um menino. E depois da bronca e da surra, o José contou à mãe da minha avó o que havia visto na estrada, quando voltavam. Ela colocou os dois de castigo, ajoelhado no milho, por estarem mentindo na cara dura para ela. Ao saírem do castigo, o José iria dormir na casa da minha avó, naquela noite.
Então ele dormiu no chão e a minha avó na cama de palha. Quando já era bem tarde, deu vontade de ir no banheiro. Então a minha avó pegou somente uma vela. Esqueceu do facão em cima da mesa de madeira. Aquela noite estava muito fria e o céu estava nublado, então não dava para ver nada. Quando ela entrou no banheiro, sentiu aquele mesmo cheiro de carniça que sentiu na estrada. Ela logo se apressou e, ao sair, ela olhou para a cerca e viu aquele cachorro enorme, com os olhos amarelos, orelhas pontudas e estava sobre duas patas. As suas mãos pareciam garras e os seus pés pareciam cascos enormes. A minha avó sentiu um calafrio que gelava toda a sua espinha. Aquela criatura deu um grunhido acompanhado por bufadas. A minha avó saiu correndo para dentro da casa e aquele bicho a seguiu. E aquilo dava fortes socos na porta para derrubá-la. Mas sem sorte, o bicho parou de tentar e voltou para a mata. Ao amanhecer, a minha avó e a sua mãe foram ver os estragos que aquele bicho fez. E ao saírem, elas notaram que o galinheiro estava destruído e as galinhas todas mortas com mordidas enormes em seus corpos. Depois daquela noite, a minha avó e a sua mãe foram embora daquele sítio, por medo daquela coisa voltar e conseguir matá-las. Este relato a minha avó sempre me contava, e hoje em dia ela já está bem velhinha, mas ainda lembra muito bem deste ocorrido. E quando ela conta, ela sempre chora só de lembrar. Essa história se passou com o meu avô. Isso ocorreu quando ele tinha por volta de 14 anos, lá para os anos 50. Ele morava em uma cidadezinha do interior de Minas. Certa noite, ele saiu para pescar com seu pai, no Rio São Francisco. E quando voltavam para casa, o meu avô foi picado por uma cobra. Os seus pais tiveram que levá-lo às pressas para um hospital. Porém, como ele morava em zona rural, eles demoraram muito para chegar no hospital e o meu avô tomar o antídoto, pois naquela época tudo era de difícil acesso. O meu avô chegou muito ruim. Ele estava com fortes convulsões e calafrios, até que desmaiou. Ele ficou desacordado por toda a noite. E no outro dia cedo, ele já estava bem melhor. Ele acordou assustado e contou para sua mãe, que estava ali com ele no hospital, que ele estava em um lugar assustador. E a sua mãe disse que não, que ele passou toda a noite ali no hospital com ela. Mas ele insistia que não. Ele dizia que estava em uma espécie de salão onde a iluminação era toda vermelha e havia muitas pessoas ali dançando forró. Até que chegou um homem com a pele vermelha e cabelos negros e longos, e perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. E o meu avô disse que não sabia, e nem sequer sabia como ele foi parar ali. O meu avô conta que neste momento, aquele ser deu uma risada macabra, e lhe ofereceu uma bebida que segurava em suas mãos, e disse para o meu avô curtir o forró. O meu avô, para não fazer desfeita, aceitou a bebida, que estava em um copo de ferro na mão do homem. E assim que o meu avô pegou o copo, ele deu um gemido de dor
e deixou o copo cair no chão, pois o copo estava muito quente e ele queimou a mão. Mas nesse momento, aquele homem olhou para o meu avô com uma cara de raiva e saiu dali. O meu avô ficou sem entender como aquele homem conseguia segurar um copo tão quente daquele. E logo foi procurar uma saída daquele lugar. Mas o lugar era muito grande e parecia não ter fim. Até que o sanfoneiro que tocava na festa chamou o meu avô e disse que ali não era o seu lugar. Ele disse para o meu avô sentar ali na cadeira do seu lado. E assim que ele terminasse de tocar o forró, ele levaria o meu avô para casa. E ele o obedeceu e ficou ali, sentado ao lado do sanfoneiro. E foi aí que o meu avô olhou para os pés das pessoas que estavam dançando o forró. E ele percebeu que não eram pés, e sim casco de bode. Depois disso, ele não lembra mais de nada. Só lembra que acordou ali, no hospital. A sua mãe disse que aquilo foi apenas um sonho, mas ele disse que não foi sonho. E mostrou à sua mãe as suas mãos que estavam com bolhas de queimaduras devido a ele pegar aquele copo quente. Mas mesmo assim, a sua mãe não acreditou, pois ela passou a noite toda ao lado dele e ele não foi a lugar algum. Bem, ele logo esqueceu essa história. E umas 3 semanas depois, o meu avô e o seu pai foram até uma feira da cidade comprar alguns mantimentos. E ali, na feira, o meu avô encontrou o bendito sanfoneiro, que tocava naquele forró. O meu avô correu até ele e perguntou se ele estava lembrado dele. E o sanfoneiro disse que sim, que ele era o garoto da festa. O meu avô, muito curioso, perguntou ao sanfoneiro que lugar era aquele. E ele disse que ali era um dos salões do inferno, e que aquela era a festa do diabo. E ele não gostava muito daquele lugar, mas sempre tocava ali, porque o diabo pagava muito bem. Boa noite.